Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre direito de resposta pós ADPF 130. O ministro Celso de Mello entendeu no informativo 792, no RE 683751 do Rio Grande do Sul, na parte das transcrições desse informativo, o seguinte: disse o ministro que depois da ADPF 130, que analisou a lei de imprensa, o direito de resposta não precisa de regramento infraconstitucional para ser exercido. A Constituição ela é suficiente para regrar o direito de resposta. Antes de analisar mais detalhes dessa decisão, eu queria te lembrar o que é o direito de resposta, depois eu queria lembrar com você o que aconteceu na DPF 130, aí eu te conto com mais detalhes essa decisão e eu finalizo com uma crítica de Gilmar Mendes. Então vamos começar pelo conceito? Onde que está na Constituição Federal o direito de resposta? O direito de resposta está na Constituição, no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, que diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por um dano material, moral ou à imagem. Melhor explicando, em que ocasião surgiria o direito de uma resposta? O ministro Celso de Mello, aqui no 792, ele trouxe uma finalidade para esse direito de resposta. Ele fala que o direito de resposta busca neutralizar as consequências danosas resultantes do exercício abusivo de liberdade de expressão, especialmente a de imprensa. Então, às vezes, quando determinada pessoa extrapola aquela liberdade de imprensa, a sua liberdade de expressão, dá direito ao prejudicado do direito de resposta. Vamos a um exemplo. Imagine a seguinte situação. Imagine que uma revista de grande circulação nacional, publique uma notícia a respeito de um ex-jogador de futebol, alegando que ele possui na Suíça uma conta milionária não declarada. Esse jogador de futebol lê essa notícia e se vê diante de uma inverdade na visão dele. Então ele entra na justiça pleiteando danos por essa inverdade na visão dele, bem como direito de resposta. Ele quer um espaço naquela revista para se defender daquela acusação sem provas, na visão dele. Isso seria o direito de resposta. A pessoa que se viu violada, alguém extrapolou a liberdade de expressão e o outro particular ou uma coletividade, inclusive, interessante essa parte aqui do voto do ministro, em que ele fala que o direito de resposta hoje em dia pode ser analisado inclusive à luz de coletividades que seriam prejudicadas com alguma informação divulgada. Então seria basicamente esse um conceito rápido que eu te passaria do direito de resposta. Esse direito de resposta ele estava regrado em outro lugar que não apenas a Constituição Federal? Sim, antes de 2009, o direito de resposta estava regrado na Lei de Imprensa, datada de 67. Lá nos artigos 29 até o 36, tinha lá os parâmetros para o Poder Judiciário firmar como o direito de resposta seria utilizado dentro de um processo, por exemplo. Só que, em 2009, o STF declarou que a lei de imprensa e o direito de resposta ali dentro dela não foram recepcionados pela Constituição Federal, diante do caráter antidemocrático dessa norma da lei de imprensa, porque ela foi elaborada num período de exceção, durante o regime militar, e ela violaria os direitos, a liberdade de expressão como um todo. Então ela foi afastada do ordenamento, entendida como não recepcionada pela Constituição Federal de 88. Isso trouxe algum prejuízo para a coletividade? O direito de resposta não mais ter parâmetros infraconstitucionais, ter apenas a Constituição Federal como uma baliza genérica no artigo 5º, inciso 5? Na visão do ministro, nesse informativo 792, não. Na visão do ministro Celso de Mello, relator desse caso aqui, o que ele analisou? O fato da DPF 130 ter extirpado do ordenamento aqueles regramentos do direito de resposta da lei de imprensa não trouxe prejuízo para a coletividade. Dois fundamentos ele alegou com essa afirmação. Ele diz:
O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 5, quando ele fala do direito de resposta, ele já prevê esse direito com uma densidade normativa suficiente para o direito de resposta. O direito de resposta é um direito fundamental e por si só ele já teria uma aplicação direta e imediata. E além disso, o magistrado, quando ele pegar um processo que exigiria uma decisão sobre o direito de resposta, ele não vai se isentar de praticar aquela decisão. Ele é obrigado a decidir, ainda que não tenha normas regulando aquele caso, como diz exatamente o artigo 126 do CPC. O artigo 126 fala: não havendo normas legais, o juiz irá realizar a sua decisão com base na analogia, nos costumes, nos princípios gerais. E o ministro Celso de Mello ainda fala proporcionalidade, razoabilidade e igualdade. Não é que não temos regramentos infraconstitucionais do direito de resposta hoje que o juiz não pode decidir o pedido de determinada pessoa, por exemplo. Teria esses parâmetros, na minha visão, na visão do Gilmar Mendes, melhor dizendo, que é a crítica que eu quero trazer agora para vocês, na visão do ministro Gilmar Mendes, parâmetros extremamente abertos, né? Se você parar para pensar sobre isso. Você joga essa decisão do ministro Celso de Mello para o magistrado falando: olha, decida aí seu pedido de direito de resposta baseado na razoabilidade, baseado na igualdade, na proporcionalidade. Você define o que seria razoável, se 1 dia de publicação para a revista, 2 dias de publicação, você vai decidir o que é razoável, o juiz. E o ministro Gilmar Mendes fala: o direito, lá em 2009 ele já alertava para isso que aconteceu aqui. Ele dizia: o direito de resposta precisa de um regramento infraconstitucional. Não é porque ele consta na Constituição Federal de uma forma genérica que não vai precisar de uma lei regulamentando os parâmetros para os magistrados adotarem o direito de resposta na sua sentença. E pior que isso, a falta de uma regulamentação aqui vai fazer com que magistrados sem parâmetros possam se utilizar de uma norma não recepcionada pela Constituição Federal, dizendo que poderia haver uma estranha ultratividade da lei de imprensa. Porque o juiz sem parâmetro vai pegar o quê? O único parâmetro que a gente tinha na legislação mais recente, que era a lei de imprensa, que não foi recepcionada, utilizando nesse caso os antigos artigos 29 a 36 para regular um pedido. Então, essa seria a crítica de Gilmar Mendes, já desde aquele julgamento. O que o Gilmar queria? Ele falou: olha, eu até concordo que a lei deveria ser não recepcionada, mas vamos manter pelo menos o direito de resposta, porque ali no direito de resposta não está tendo violação de direito, de liberdade, não está tendo nada, é apenas um parâmetro para a magistratura adotar o direito de resposta. Mas ele foi minoria e a maioria do STF falou justamente isso que o ministro Celso de Mello falou agora em 2015 novamente. O direito de resposta não precisa, na visão atual do STF, na visão majoritária do STF, sem tirar a posição isolada do Gilmar, na posição majoritária do STF, o direito de resposta não precisa de regramento infraconstitucional. O juiz vai decidir com base na razoabilidade, na proporcionalidade, na igualdade, no artigo 126 do CPC, tendo em vista que o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, possui densidade normativa suficiente. Decisão que você vai concordar? A gente não precisa concordar disso, né? Você precisa passar na prova. Depois você pensa quem estaria correto, Gilmar, Celso de Mello. Na minha opinião, a crítica do Gilmar faz muito sentido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido essa decisão. Semana que vem a gente se vê com outro tema. Até a próxima. Tchau!